A paz do Senhor, amada igreja, é com muita alegria, privilégio estar mais uma vez aqui na presença de todos para falar do amor de Deus e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo seu amor e misericórdia. E que nesse momento o Senhor possa estar nos abençoando com a sua palavra, com o seu discernimento, com a sua sabedoria, para que vidas possam ser transformadas. Estamos aqui mais uma vez num local um pouco diferente do que costume, e a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para essa mensagem tem a ver com a vida de um dos reis, se não o principal rei de Israel, o rei Davi. E eu vinha meditando na história de Davi, porque a história de Davi existem várias passagens e várias partes que servem de inspiração para as nossas vidas. E nessa situação em particular, o Senhor me trazia à memória as questões antes de Davi ser um rei. Como era a sua vida? O que ele fazia? Como era o seu relacionamento com os seus irmãos? E ao ler a história de Davi, que encontra-se em 1 Samuel, começa no capítulo 16, e a passagem que iremos ler, na verdade, é no capítulo 18, o versículo 45, que seria a nossa mensagem principal. Diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus, as aves dos céus e os animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Esse homem, que à época era um jovem ainda, era um rapaz, ele tinha uma confiança tão grande no Senhor, era uma confiança tão admirável, que mesmo Golias, que ele estava falando essas palavras contra o Golias, mesmo vendo um gigante, um soldado treinado desde a juventude, um soldado capacitado a destruir a sua vida em um piscar de olhos, ele continuava confiando no Senhor. Mas o que a gente tem que lembrar é que para Davi chegar até aqui, mesmo sendo jovem ainda, porque Davi era o filho mais novo de Jessé, entre mais 7 irmãos, ele era o 8º, o mais novo. Ele tinha todas as condições para temer a Golias. Mas a experiência que Davi viveu em sua vida, a trajetória que Davi teve, disse que não, que ele não precisava temer, que o Senhor iria entregar Golias em suas mãos. E muitas das vezes, irmãos, na nossa vida é dessa forma. Existem desafios que são verdadeiros Golias em nossa vida, que a gente não sabe, ou pelo menos nos nossos olhos humanos, a gente não sabe como vai conseguir vencer, ultrapassar. E principalmente quem está fora olha assim e vai dizer: coitado, vai ser destroçado. Você não pode falar isso, você não pode agir dessa forma. É impossível para você. Você é apenas o filho mais novo. Você não tem nome, você não tem estrutura. E o Golias continua bradando, continua insistentemente batendo na nossa porta e nos desafiando.
E o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender com Davi. Mas antes da gente chegar em uma situação de desafio e de glória ao Senhor, porque Davi estava ali na frente, naquele campo de batalha, não para sua glória, mas para glorificar o nome do Deus de Israel, que foi isso a sua principal motivação, que ele falou: quem é esse incircunciso para desafiar o Deus de Israel? Porque ele confiava tanto em Deus, porque ele tinha tanta certeza que o Senhor iria destruí-lo. Veja que antes desse momento de batalha, Saul tentou colocar as suas ferramentas na mão dele, colocar capacete, colocar armadura, espada, mas Davi não usava isso no seu dia a dia. Assim como eu falei na mensagem anterior, use as suas ferramentas. Use aquilo que está próximo de você para derrubar o seu Golias. Eu não sei qual é a sua dificuldade hoje. Eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado a cada dia. Mas eu sei que se você tem uma trajetória com Deus, se você hoje tem essa fé expressada também aqui na palavra de Davi, se você confia no Senhor, creia que você irá vencer esse gigante. Assim como foi com Davi, que o Senhor conseguiu entregar Davi e os filisteus nas mãos de Israel. Vai ser também na sua vida. Mas a gente precisa refletir o que foi que chegou e levou Davi a chegar até aqui. Qual foi a sua trajetória? Quais foram os caminhos que ele percorreu? Como eu falei, Davi era o filho mais novo de 8 da família de Jessé, de Belém, Judá. Porém, Davi, em determinados momentos, como fica explícito quando Samuel foi visitar a casa de Jessé, quando o Senhor mandou Jessé ir ungir um rei, que um dos filhos de Jessé seria o rei, Davi foi esquecido. Jessé separou os 7 melhores, os 7 que na visão dele, na visão humana, eram os prováveis reis de Israel, principalmente os mais velhos. E aí Jessé separou. Samuel, pelo olhar humano também, confiou e acreditou que esse seria um desses 7, seria o rei de Israel, mas Deus rejeitou. Deus disse não, porque Deus já sabia. E numa das passagens, no capítulo 16, diz assim: Deus não vê como o homem vê. Porque se Deus enxergasse como o homem enxerga, nós não seríamos nada. Nós não estaríamos nem aqui. Já estaríamos condenados, já estaríamos, sei lá, de repente até mortos, destruídos. Porque Deus vê o nosso coração. O homem vê a aparência, o homem vê a situação exterior, mas Deus vê no interior. E o Senhor já conhecia o interior de Davi. Mesmo que muitos o esquecessem, como seu pai esquecesse, como está escrito na palavra do Senhor, ainda que uma mãe esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Ainda que todos se esqueçam de você, o Senhor continua contemplando as suas lutas. E existem lutas, irmãos, que não precisa aparecer. Existem lutas que a gente passa e que servem de preparação para uma luta maior lá na frente. Davi, nessa época, tomava conta das ovelhas do seu pai. E ele relatou para o Saul, quando estava lá pronto para se preparando para ir para a batalha contra Golias, as histórias, as experiências que ele tinha naquele campo, ao apacentar as suas ovelhas, as ovelhas do seu pai. Davi batalhava contra leão, Davi batalhava contra ursos,
e ninguém via. Apenas Davi. Apenas Davi protegendo e cuidando e honrando aquilo que o seu pai lhe confiou. Por mais humilde, por mais simples que seja a atividade, a tarefa que o seu pai tinha lhe confiado, Davi estava ali, dando o seu melhor. E assim, meu irmão, tem que ser na minha e na sua vida. Cada luta que você passa hoje, cada batalha, cada leão, cada urso que você mata, é para a glória do Senhor. É o Senhor te preparando para a batalha com Golias. É o Senhor forjando e construindo o teu caráter, capacitando as suas habilidades. Porque lá na frente, quando Saul tentou passar as armaduras, as ferramentas, os instrumentos, as técnicas de guerra dele para Davi, Davi não precisou. Golias até zombou. Eu, por um acaso, sou um cachorro para você vir com um pedaço de pau contra mim? Não, porque o Senhor já tinha estratégia. O Senhor já tinha dado habilidade suficiente a Davi com os instrumentos que ele possuía em suas mãos. Com as habilidades que ele desenvolveu no dia a dia, trabalhando como um pastor de ovelhas para o seu pai. Então, meus irmãos, o mundo pode até nos ridicularizar. O mundo pode até esquecer de nós. O mundo pode até dizer que não somos capazes. Antes de Davi descer para a batalha, ele teve uma discussão com um dos seus irmãos e o irmão dele falou que ele era presunçoso, que ele estava ali por conta da batalha. Tipo, você está aqui porque você quer se exibir. Mas Davi, ele já sabia quais eram os projetos de Deus e os planos de Deus para sua vida. Por isso que quando ele ouviu Golias falando contra o seu Deus, ele se irritou, ele se irou, tal forma que o fez confiar e ver o milagre mesmo antes dele acontecer. Ele já via Golias no chão. Ele já sabia o que ia acontecer mesmo antes de acontecer, porque ele já tinha experiência suficiente com o Senhor para saber o que o Senhor faria naquele momento. Então não deixe que ninguém lhe diga o que fazer. Não deixe ninguém lhe limitar aquilo que você acredita, naquilo que você confia, naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Confie em Deus. Faça a sua vontade. Siga cada caminho, aproveitando cada experiência e glorificando a Deus em cada pequena batalha que ninguém vê. E ninguém precisa ver, meus irmãos, porque Deus tem contemplado. Mesmo que todos te esqueçam, mesmo que todos digam que você não vai conseguir, o Senhor é contigo. Porque você é um homem segundo o coração de Deus. E essa foi a mensagem de hoje. Você é um homem segundo o coração de Deus. Assim como o Senhor, um homem, uma mulher. Assim como o Senhor foi com Davi. Assim como o Senhor é comigo, assim como o Senhor é contigo. Ele continua sendo bom. Ele continua nos dando a oportunidade de glorificar o seu nome. Mesmo diante das lutas, mesmo diante das batalhas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das rejeições, mesmo diante dos esquecimentos, mesmo diante de todas as coisas que tentam fazer você parar. Mas continue confiando num projeto de Deus para a sua vida. Agradeço imensamente pela essa oportunidade. Glorifico ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Amém. Tchau.